E agora nós vamos para Manaus, no Amazonas, Marquinhos, porque nós vamos falar com o Thales Skincariol, o médico que está com a gente online. Ele é nutrólogo e trabalha por lá e também atende aqui na cidade de Capivari. Vai falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a sua área de atuação. Thales, você nos ouve? Gostei do Oasis, hein? Não, o Thales é músico também, né? Aqui é meu estúdio. A gente tem um estúdio, tem uma banda aqui, além de médico, a gente tem um hobby de tocar desde os meus 16 anos, comecei em Capivari, então tenho aqui meu estúdio para dar uma descansada de vez em quando. Mas estou escutando bem, Marquinhos, obrigado, Gê, obrigado pelo convite. Muito bom falar com vocês mais uma vez, né? Muito bom dia, bom. Thales. Bom dia. Você é guitarrista, né, Thales? Como que é o nome da banda? Lydian. Lydian? É, Clássicos do rock? clássicos do rock. Muito bem, estamos vendo aqui os quadros, né? Só O Ed fera, meu, Vedder, o Jimi Hendrix, o Oasis, Rapaz, enfim, Beatles. Beatles ali no cantinho. Muito bem, mas o assunto não é esse por enquanto, né, Thales? A gente tem que marcar um outro dia só pra gente falar de música. Vamos, um dia a gente marca. Thales, você é capivariano, mas atualmente tá aí em Manaus, é isso? Atualmente não, faz algum tempo, até na pandemia a gente conversou remotamente também, falando sobre a pandemia, não sei se você se lembra. Lembro, foi a última vez que a gente conversou, eu estava recordando isso exatamente. A gente estava naquele caos daqui, a gente sentou, fizemos um bate-papo muito legal na época. Eu já estou em Manaus há 20 anos. Caramba! 20 anos em Sim. dezembro desse ano. A sua ida para aí foi por qual motivo? Teve foi uma oportunidade que surgiu? Você já estava interessado pela localidade? Não, cara, aqui foi um convite que a gente teve, logo que a gente se forma, pelo menos tinha isso ali no final no comecinho dos anos 2000, que eu me formei em 2005, tinha um convite pelas Forças Armadas para você vir passar um ano aqui fazendo atendimento à população ribeirinha, que é aqui conhecendo os rios, então você fazer meio que um serviço assistencial, na qual é uma área bem remota, uma área difícil de atuação. E a cidade de Manaus, é uma capital, e ela estava em franco crescimento. Então foi aberto vários hospitais e não tinha mão de obra especializada na época. E eu falei, cara, vou ficar, já tinha me adaptado bem, já estava bem localizado aqui. Eu acabei ficando na cidade, fui gostando. E aí aquela coisa, né? Você vai cavando espaços, cavando as oportunidades. E aqui foi uma cidade que me abraçou e me acolheu. E aqui eu fui ficando, fiquei. Aí é 1 hora antes daqui, né? 1 hora antes. Aí você tá então a 7h30. 7h30, muito bem. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho aí, inclusive você atende aí e tem também atendimento aqui em Capivari quando você vem para a cidade, não é? Isso, eu tenho uma clínica hoje multiprofissional, a gente faz atendimento de pacientes que procuram uma melhoria do estilo de vida, uma medicina mais integrativa, essa nova visão da medicina, tentando trazer qualidade, bem-estar na sua longevidade. E no meio da pandemia, em 2020, eu tive uma oportunidade, até foi a Thaís que me ajudou muito, que estava aí com vocês agora, que minha mãe teve um problema de saúde, eu acabei indo para Capivari, estava tudo fechado, falei, cara, preciso fazer alguma coisa, não sei fazer nada. Ficar parado sem fazer nada. Ela falou, Thales, eu tenho uns pacientes que podem me ajudar. E assim começou um projeto aí em Capivari, muito legal. Eu vou de 40 em 40 dias, então eu faço o que eu consigo utilizar o útil e o agradável, né? Eu fico com meus pais, que ainda estão aí, meu pai, minha irmã e minha mãe, e eu aproveito e trabalho e trago um pouco do que eu faço aqui aí para Capivari. Até foi coincidência da gente marcar a sua entrevista no dia que a Thaís estava aqui, porque até então eu não sabia, ela comentou em off, ela falou, o Thales, a gente tem uma parceria e tal, ela estava comentando de você. E você, a sua atuação aí, eu tava vendo pelo seu perfil, é questão de obesidade, também de emagrecimento saudável, você trabalha muito com isso, né, Thales? A nutrologia, né, o que a gente tem que entender, né, a gente é um ser vivo, é um animal, e a gente tem umas características muito peculiares da nossa espécie. E uma das principais dela foi essa ideia da obesogênese. Então a gente é um ser vivo muito mais voltado ao engordar e perder o controle sobre isso, do que outros animais dos mamíferos como um todo. Só que ao longo do tempo,
esse excesso de alimentos, esse excesso de má qualidade alimentar que vem nos cercando, tem nos causado prejuízos à saúde, tanto física quanto mental. A obesidade hoje é uma pandemia, né? Então a gente vê que ali, pelo menos aqui em Manaus, vou falar um dado aqui de Manaus, 27% da população do Amazonas hoje é obesa. Sendo 61% da população sobrepeso, entre obeso e sobrepeso. A gente está um pouco acima da média nacional, que hoje beira 47%. Então, como a longevidade disso, esse excesso de obesidade, então estamos transformando o Brasil num país de obesos. E não só adultos, né? Crianças também, né? Não. Hoje a faixa de crianças obesas, crianças que eu digo, de 0 a 11 anos, já é de 13%, com expectativa de crescer até 17% em 2030. E o erro, Thales, é em consumir alimentos ultraprocessados, né? Porque tem muito aquela frase, né? Descasque mais e... Agora eu esqueci a frase. E desembale menos, alguma coisa. Desembrulhe menos e descasque mais. É uma frase que fala muito, né, disso também, né? Da questão de você consumir produtos com qualidade, né? E não processados. Mas olha, a gênese disso, né, o surgimento disso, ele é multifatorial, não é só alimentar. Eu acho que o equilíbrio entre o alimento fútil e o alimento útil, ele deve existir. Vamos falar, você não pode privar uma criança pelo seu desejo. Você não pode comer isso porque faz mal. Cara, ele vai conhecer isso e vai gerar uma disruptura na cabeça dessa criança que não vai ser legal. Mas é multifatorial. O que eu digo multifatorial? É um problema social? Sim. Ainda temos uma cultura, muito mais das gerações passadas, do que o obeso era bonito. Então, a obesidade, a gente lembrar que há menos de 50 anos, a obesidade era sinal de status, porque eram pessoas mais abastadas que tinham certo acesso a melhor ou mais quantidades de alimentos. Então, ainda a gente tem uma sociedade que acredita muito que a pessoa acima do peso ela é mais bonita do que uma pessoa mais atlética. E a gente vem de uma geração que tem esse detalhe, um detalhe social, tem um detalhe financeiro. Os alimentos mais in natura, que são os descascáveis, vamos dizer assim, eles subiram de preço. Os alimentos industrializados, ultraprocessados, eles estão mais baratos, estão tendo um problema social, um problema financeiro, um problema cultural. A cultura da comida, ela é amplamente difundida. A gente vê todas as cenas felizes de uma novela ou de um filme está associado a algum alimento. Sim. Está associado àquela... Então, olha quantos fatores a gente tem que justificam isso. Porém, e tem um fator interno, não vou nem falar pela parte fisiológica, a parte hormonal, que aí a gente vai entrar por um assunto que nós vamos ficar até amanhã aqui. Aí tem muita individualidade de cada ser humano. Mas a gente é uma espécie animal que a gente procura prazeres. Agora, Thales, a gente fica sabendo também, né, principalmente no norte do país, algumas regiões que são muito afetadas aí relacionado à alimentação. Aí em Manaus, a alimentação é farta? Cara, muito. E a qualidade dos alimentos vamos dizer assim, amazônicos são impressionantes, cara. Impressionantes. Então, assim, vamos lá, frutas aqui, a gente tem uma gama de frutas que elas são muito mais ricas do ponto de vista nutricional do que em outras partes do país. Pelo solo, pela quantidade de água e pelo calor. Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi nosso, ele é extremamente doce, mas ele é muito mais fibroso que o abacaxi que a gente encontra aí no sul. Então a gente tem acesso a muito mais oleaginosas, que são alimentos baseados em fibras, ácido retinóico, que seria a vitamina A, e calorias, então que seria o tucumã, pupunha. São alimentos riquíssimos energeticamente e muito bem, com uma parte nutricional espetacular. Só que a indústria briga também, né? Ela introduz esses alimentos que acabamos de falar aí, né? Que não traz uma saúde, né? Não, aí é aquele negócio. Se eu tenho um produto, eu quero vendê-lo, né? A gente acaba
Como que você vai competir com uma árvore que produz, vamos lá, a gente chama de tucumãzeira. Tucumãzeira é como se fosse, nosso coquinho, aí, só que é um pouco maior. Então ele tem ele é só menos doce. Mas tu imagina o seguinte, uma árvore que produz 50 frutos de tucumã, produz uma vez por ano, contra uma indústria que produz milhares de quilos de um alimento. Então fica difícil, ele acaba se tornando caro. E a logística hoje está chegando, né, gente, né, onde a gente nem imagina. E aproveitando que você falou de indústria, é sempre aquele papo do refrigerante, né, que o refrigerante é visto muito como vilão, né, do emagrecimento, da saúde. E, se eu não me engano, a Coca-Cola fez uma pesquisa que até eles perceberam que a venda do refrigerante Diet, né, o sem açúcar, né, a Coca sem açúcar tá zero, superou ao normal. Ajuda tomar o refrigerante, independente de ser zero ou não, ele é prejudicial, ou zero é menos prejudicial mesmo, porque esse aumento também das pessoas, não sei se é por conta de buscar uma vida mais saudável, consumindo mais o refrigerante zero. Então vamos lá. Realmente, se você comparar o normal com o zero não tem nem comparação, se o seu ponto é somente pensar no emagrecimento. É um alimento bem menos rico caloricamente, né? Mas eu falo assim, de novo, qual a colocação desse produto? Como que você quer introduzir esse produto numa dieta? Eu preciso toda a refeição tomar um refrigerante zero? Eu fico preocupado numa situação dessa, porque você começa a criar um vínculo, uma dependência de ter algo que não é natural dentro da sua dieta. Então, vamos com calma. Agora, poxa, final de semana, tô ali, poxa, malhei. Vamos lá, como que eu gosto de fazer e falar com os meus pacientes? Se a gente tem desejo de comprar um carro, a gente não tem que se preparar financeiramente, a gente se prepara, a gente trabalha, guarda dinheiro, a gente se prepara para ter aquilo. Por que o alimento a gente não faz a mesma coisa? Eu estou a fim de tomar um refrigerante no final de semana. O que você comeu durante a semana? Você malhou, você se preparou para ter aquele alimento? Então, se é para você simplesmente, numa refeição de final de semana, junto com a família, que tem um ambiente social muito legal, você tem um refrigerante zero, não vai fazer diferença nenhuma sobre da má qualidade de composição dele. Agora, tudo é como você utiliza esse produto. Uma dependência a um produto que não é natural, porque você criou esses gatilhos para ter isso. Isso é ruim. Isso é ruim para qualquer coisa, até para alimentos naturais. Sim, porque o vício é o problema, né? Daí você não se dá o prazer de tomar ou de consumir porque você tá com vontade daquilo. Virou rotina, tá no automático, né? Pronto. Aí e a rotina, ela sempre vai fazer você trazer uma rotina que tem, vamos lá, assim, uma paciente que vai procurar prazeres hedônicos, né? Então, vamos lá, um deles é a alimentação. Eu tenho prazer em comer chocolate. Tá, você tem prazer em comer esse chocolate, você tem necessidade de comer chocolate. São coisas bem diferentes. Porque a pessoa que gosta de comer o chocolate vai comer um pedacinho, vai se sentir super bem, saciado, comer aquilo que eu queria e não vai mudar o planejamento dela. Aquela pessoa que procura achar no chocolate, no refrigerante, um prazer, ele vai comer quilos, vai tomar litros e vai chegar em lugar nenhum. Vai continuar não tendo prazer. E nunca vai estar satisfeito também, né? Vai estar satisfeito. E eu vi no seu perfil, no Instagram, vários casos, né, de antes e depois, de pessoas que conseguiram emagrecer. Esses atendimentos seus, quanto tempo, em média, você tem com a pessoa para chegar nesses resultados? Olha, eu tenho resultados mais longevos, assim, de 4, 5 anos que estão comigo, mas tem pessoas que decidiram mudar completamente de vida, em 6 meses já estavam de 40 quilos a menos. Caramba. Isso é muito tem alguns fatores individuais, né? Mas em média, em 6 meses, uma pessoa seguindo ali um padrão de tratamento, dieta, resignificando a própria vida, então fazendo exercícios físicos, em 6 meses ela está com outro corpo. Assim, e novas medicações, então, tem facilitado muito mais esse resultado. Eu vi também postagem sua sobre os remédios famosos da atualidade, né? Mounjaro, o Ozempic, né? Como tá essa situação? O que você fala
sobre esses medicamentos, até que não são tão acessíveis assim à grande maioria do público, porque são medicamentos caros, né? Mas o que você fala sobre eles? Sim. Então vamos lá. De novo, é um remédio. Então, se a gente tem um remédio, ela está remediando um problema. Ela, quando usada por um bom profissional, sabendo direitinho qual que é o seu propósito, implicação, dose e o tempo de uso, ela me traz resultados inimagináveis como o médico falando. E eu falo de todos, tá? Não só hoje da modinha do Mounjaro. Eu consigo resultados com Ozempic, até com a liraglutida, que é a Saxenda, remédio de primeira linha, que até agora chegou às farmácias num preço popular, até achei bem interessante isso daí. Hoje até eu acho que eu vou falar exatamente na internet sobre isso daí, o quanto isso é importante para a população geral, a entrada da liraglutida no arsenal da farmácia popular. Mas então vamos lá. Então nós temos 3 grandes drogas, né? Liraglutida, semaglutida e a tizepartide, que é o Mounjaro. Ela sendo usada dentro de uma organização de tratamento, eu consigo trazer um benefício, como eu falei, de reconstrução da parte da composição corporal, melhora do perfil da gordura, melhora do metabolismo como um todo. E, óbvio, conseguindo preservar o máximo possível da massa muscular. Ele usado de maneira isolada ou sem acompanhamento médico, ele pode causar o que a gente chama de caquexia. De vez em quando você vai perder peso em cima da massa muscular e não tirando gordura. Aí nós temos um problemão, porque uma medicação que pode evitar que você seja diabético vai transformar você em diabético. Entendi. Importantíssimo acompanhamento dos profissionais, né, Thales? Importantíssimo. Posso citar um exemplo que aconteceu ontem aqui no consultório. Uma paciente comprou, é sempre assim, um amigo meu que conhece alguém que viajou para tal lugar, comprou um monte de Mounjaro e me vendeu. Eu falei, maravilha, vamos comer. Sabe aquele frio na espinha assim, assim, vai começar a história. Não, eu tô tomando já 2 meses sem acompanhamento, eu comecei a me sentir um pouco mal, comecei a ter umas dores nas costas e tudo mais. Quanto de peso você perdeu nesses últimos 60 dias? Eu perdi 14 quilos. Falei, nossa, que legal, resultado interessante. Aí eu fui fazer as avaliações dela. Ela perdeu realmente 14 quilos de músculo. Esse é o problema. Ela está, hoje a composição corporal dela, que o normal, o ser humano normal, mulher, é para ter de 22% a 26% de gordura no corpo. Ela estava com 58%. Caramba, então tinha mais gordura, só que perdeu todo o músculo, que é o músculo que é essencial, né, para... E aí, como que você trata uma mulher dessa? Metabolicamente toda descompensada, é complicado. Então, assim, olha, não sei se o custo que você teve de tratamento valeu a pena. Você perdeu peso, é mais fácil tu ter cortado a perna, pelo menos tu ganhava uma carteirinha de PCD, é mais benefício do que você tem agora. Sim. Porque brinca, é muito doido isso, tu me encara o peso como isso, assim, tira a perna. Então, cara, é complicado. Então, sou super favorável dessa ideia de você colocar uma medicação como uso de receita, porque estava indiscriminado. E o mercado negro ainda é muito forte, né? Mas o que ela fez de errado para o Mounjaro agir, para ela perder músculo e não gordura? Perfeito. Pô, essa pergunta é maravilhosa, porque eu vou dar um conceito, que é o conceito primário do que a gente tem que ter dentro da nutrologia e dentro do que nós queremos, tá? Então isso é um conhecimento público. O corpo humano, de novo, o ser humano é uma espécie obesogênica. A gente sabe muito mais guardar gordura do que perder gordura. Não faz parte do ser humano eliminar gordura facilmente. Digo isso porque, como animais, se a gente comparar um animal do nosso peso, qualquer que seja ele, um mamífero do nosso peso, a gente for disputar comida com ele, nós vamos perder. Então a gente aprendeu a ser inteligente para dominar as outras espécies e conseguir produzir o nosso próprio alimento, porque fisicamente a gente é fraco. Dito isso, o que a gente tem que entender? Eu tenho uma massa que gasta energia, que é o músculo, e eu tenho uma massa que reserva energia, que é a gordura. Se eu entro em carência alimentar, ou seja, eu começo a reduzir muito a quantidade de alimentos de energia, o nosso metabolismo vai entender o quê? Estamos sobre carência de alimentos. Eu vou diminuir quem gasta ou diminuir nossa reserva? Então você vai tirar sempre quem gasta primeiro.
É o mesmo sentido de um empresário. Se eu estou tendo sem fluxo de caixa, eu vou parar de gastar e vou ver o que eu consigo, como consigo superar aquela situação de crise. Então você perde peso em cima da massa muscular. Você deixa de gerar energia para tentar se preservar na gordura. Talvez ela não teve uma alimentação adequada também nesse período, então, com medo de engordar e usar o... Que isso, não fez alimentação adequada, não se hidratou, não fez atividade física. Não tem como uma pessoa independente fazer um planejamento alimentar para perda de peso ou longevidade e não pensar que tem que fazer exercício físico. É a única forma de a gente conseguir, porque o exercício físico, de novo, a gente volta para a situação. O corpo não entende, olha que legal, estou indo na academia, ele entende. Tem um peso querendo cair na minha cabeça, vai me matar e eu preciso me preservar. Então ele começa indiretamente a criar um caminho, uma via metabólica para deixar aquele alimento não sair do músculo. Então ele preserva a massa muscular. Uma defesa, né? Ou seja, não é mágica, né? Quem acha que vai Não comprar é um Monjaro, vai gastar um dinheirão, vai falar, vou emagrecer, vai emagrecer, mas você pode, por outro lado, perder massa muscular, que é importantíssimo, porque é tão difícil ganhar massa, né? Pra perder um palito. Perder 1 quilo de gordura é fácil, ganha 1 quilo de músculo pra tu ver que legal que é. Uhum. É verdade. É difícil. E assim, a gente, cara, assim, é tão pequenas coisas, né, que a gente faz assim, que a gente acaba negligenciando o óbvio. Isso é você assim, eu quero perder peso. Tudo bem. Perder peso nem de perto é emagrecer. Porque se eu pegar uma pessoa, colocá-la trancada num quarto escuro durante 3 meses, ela vai perder peso. Emagrecer, o ato de emagrecer é você tirar a gordura corporal. É outra coisa. Uhum. Às vezes você emagrece sem perder 1 quilo de peso. Sim, porque tem músculo nessa jogada, né? Você só ganhou músculo, né? Perfeito. Compõe. É porque a balança às vezes não diz muito, né? Porque às vezes a balança não pode mudar, mas o seu corpo tá diferente, né? Você percebe na questão visual, né? Isso. Então, que assim, o peso ele é composto por 4 grandes vertentes: a água corporal, massa músculo-esquelética, a parte mineral e a gordura. Então, o peso não é somente a gordura. Né? Se você for para uma sauna, vamos lá, eu vou passar 2 horas na sauna, você vai perder peso. É o que os atletas, principalmente os atletas de luta, fazem muito isso. Eles, antes da luta, eles chegam lá, ou fazem sauna, ou fazem o que a gente chama de banheira de sal. Uhum. Pega, enche uma banheira, coloca ali 1 quilo de sal para cada 5 quilos de água, e o atleta fica imerso ali por 40 minutos. Ele vai perder em torno de 10 quilos. Mas é de água. Sim. Opa. É de água. Aí ele consegue ir para pesagem sem ter déficit. Até porque o atleta ele já tem uma margem de gordura muito pequena, então ele não tem peso. Se ele perder muito peso, vai ser a massa muscular, ele vai ficar fraco para a luta. Então a gente faz o projeto de desidratação. O sal tem essa característica, né? Desidratar mesmo. Mas aí é acompanhamento, a pessoa que já sabe né, como o corpo funciona, já tem... E tem todo um planejamento. Não é. Eu falo que tratar atleta é muito mais difícil do que tratar uma pessoa comum. Uhum. Tem muita coisa complicada no atleta. Se você erra num projeto de desidratação desse, ele fica até abaixo do peso, tem problema daí. Perfeito. Sofrimento renal e tudo mais. Então tem algumas coisas. Tem uma medida que a gente tem que fazer que é muito complicado. Não é tão simples, não. Legal, bate-papo bacana, né, Jabordini? Direto de Manaus. Agradecer, né? doutor Thales Schincariol. Uma próxima aí, doutor. A gente pode estar falando mais aí, né? Até mesmo como se existem algumas ações, né, voltadas à segurança alimentar da população aí também, tá? Tem bastante coisa, olha. Esse assunto, ele hoje graças a Deus, assim, a gente tem, pelo menos na área, falo graças a Deus, porque é uma área que eu vivo, né? Eu já faço isso há mais de 10 anos. E desde ali da pandemia, as pessoas entenderam o quanto é o custo de você ter um bem-estar. Eu não digo nem saúde, porque saúde, graças a Deus, a gente tem. Mas o bem-estar, o quanto é importante nós estarmos bem. A gente viu que pessoas que não estavam tão bem fisicamente tiveram muito mais problemas associados a infecções e tudo mais. Então, essa cultura hoje
de você estar bem, de você criar grupos de apoio, de pessoas que se ajudam a buscar um bem-estar, ela tem crescido. Isso é muito legal. É muito legal, isso é muito bom. Perfeito. A gente cria uma sociedade até um pouco mais forte mentalmente. Perfeito. Thales, obrigado mais uma vez. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, também ver os resultados, pode acessar o seu Instagram. Tem muito vídeo, muita postagem lá, né? Passa o Instagram seu certinho pro povo. É o @Dr. Thales Skin. Thales Skin, de Skin Cariol. Thales, THALES, tá? Quem não está nos acompanhando em vídeo, no rádio aí, Thales TH, tá bom? Muito bem, abraço, Thales. Boa semana para você. Obrigado pela participação. Muito obrigado mais uma vez. Espero vê-los de novo. Será Sim, um prazer. vamos marcar. A próxima a gente fala de música também. Quem sabe a gente também faz uma visita aí pra pescar aí nesses rios maravilhosos que tem aí em Manaus. Vão ser bem-vindos, viu? Dá pra gravar daqui, viu? Olha lá. Perfeito. Já tem estúdio, já tá, estamos em casa. Valeu, Thales. Abração. Então, tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Jean, vamos